Caros alunos e demais amigos que sempre nos acompanham, tudo bem? Como estão vocês? Tudo sob controle? Essa é a nossa torcida permanente, porque estando tudo bem com vocês, eu posso continuar a contar com a ajuda de cada um de vocês na multiplicação da visão prevencionista perante o próximo acidente aeronáutico que está para acontecer. Não é isso aí? Eu sou o professor Nilson Luiz. Você sabe, e você sabe também que nós trabalhamos aqui a formação do aeronauta brasileiro pautado nos parâmetros da segurança de voo, a segurança de voo verdadeira, aquela segurança de voo que tem compromisso em reduzir o número de acidentes, não aquele trabalho protocolar, meramente cumpridor de metas. Não é isso? Nossa busca aqui é reduzir o número de acidentes. O Brasil está precisando, né? Dos últimos anos para cá, muitos foram os acidentes e, infelizmente, esse número tem aumentado. Vamos comigo? Vamos fazer a nossa parte? Vamos divulgar o nosso trabalho, né? Vamos divulgar o nosso trabalho, vamos conscientizar mais as pessoas para que os acidentes se reduzam, beleza? Mesmo aqui em condições inadequadas, né? Meio improvisado, aqui fora de sede, né? Nós estamos continuando a desenvolver a nossa série O Homem e o Acidente Aeronáutico. Todas as relações, né? Entre a ação humana e o acidente aeronáutico. O assunto de hoje, do vídeo de hoje, nosso encontro de hoje trata de estresse. Ora, muita coisa para falar de estresse, né? Então, antes de falar do estresse aí na relação da ação humana e o acidente aeronáutico, eu preciso convidar você, né? Eu preciso convidar você a conhecer, a entrar no canal do professor Nilson Luiz no YouTube. A formação do aeronauta brasileiro, como eu já disse, né? Formado, né, pautado nos parâmetros da segurança de voo. Não é isso aí? Você que entra lá na internet, digita lá no Google, professor Nilson Luiz, você vai chegar em mim lá no YouTube. Você pode digitar diretamente na barra de pesquisa do YouTube também, né? Você vai encontrar lá o canal Professor Nilson Luiz, Segurança de Voo. Lá você faz o quê? Você entra, você se inscreve. Você aciona lá as notificações, o sininho das notificações. E vamos combinar aqui? Toda vez que você abrir o vídeo, você já clica no like. Abriu o vídeo, clica no like. Não espera nem o professor começar a falar. Abriu o vídeo, clica no like para você não esquecer, para deixar o like acionado naquele vídeo que você visitou, que você assistiu. Talvez você não tenha tempo, não parou para observar direito, estava dirigindo enquanto o professor falava, mas o like você já deixou registrado. Tá certo? E se você está acompanhando a gente, mas não está no YouTube, está no Instagram, está no Twitter, que agora se chama X, está no LinkedIn, está no Getter ou ainda no TikTok. O que a gente tem para falar para você? A gente tem que agradecer. Valeu? Obrigado por você estar aí, acionando aí, assistindo os vídeos e principalmente deixando os likes nas plataformas que você está acostumado a usar aí no seu telefone. Entretanto, a gente convida você, né? A gente deixa esse convite para você ingressar no canal do professor Nilson Luiz no YouTube. Mas, Nilson, qual é a diferença de assistir no YouTube ou assistir no Instagram ou em outra plataforma? A diferença é que no YouTube é on time. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu coloco o vídeo lá, a sua notificação é acionada, você toma conhecimento, você assiste, você comenta lá o que você achou, críticas, sugestões, eu recebo o teu comentário de imediato, leio aquilo, faço a minha autocrítica e no próximo vídeo eu já vou procurar melhorar em função de alguma demanda que você tenha encontrado aí no outro lado da tela. Tá certo? Então é isso aí, professor Nilson Luiz, Segurança de Voo no YouTube. Acompanhe a gente, curta, comente e compartilhe. Tá certo? Já deixou o like aí? Não esquece, né? Enquanto eu estou falando aqui, o assunto não começou, enquanto eu estou falando, você já, né, se certifica que você registrou o like. Então vamos falar de estresse, né? Estresse em segurança de voo é um assunto extremamente vasto. O estresse é uma resposta do corpo a demandas físicas e psicológicas que lhes são impostas. Não é isso aí? Para melhor acomodação do conteúdo, eu vou falar com você sobre estresse em outros vídeos além deste, tá bom? No encontro de hoje, o escopo será a definição de estresse e suas causas. As causas aqui são chamadas, por questões de literatura especializada, são chamadas de agentes estressores. Beleza? Então, o vídeo de hoje, estresse, definição de estresse e agentes estressores. Cada um de nós já passou por alguma forma de estresse na vida.
Mas entender exatamente o que é estresse e como ele afeta o desempenho do indivíduo pode ser difícil. Uma situação estressante para uma pessoa pode não ser tão estressante para outra. É possível que um certo grau de estresse possa melhorar o desempenho, porque aumenta a percepção. Mas, na maioria das vezes, afeta negativamente a forma como um aeronauta executa uma tarefa. O estresse é uma reação que é iniciada quando uma situação é avaliada como ameaça e requer ações além do nível de intensidade operacional normal de um indivíduo. Então, o que é estresse? Eu me senti inserido em uma situação que eu entendo como uma ameaça e que, para eu lidar com essa ameaça, eu tenho que atuar além da minha capacidade normal, além da minha atitude, além da minha atenção, além da minha percepção normal, né? Então, eu, intrinsecamente, entendo isso como estresse. Beleza? Por uma perspectiva fisiológica, estresse é uma resposta corporal a um estímulo que perturba o equilíbrio fisiológico, que seja normal de uma pessoa. Então, se você tratar pelo ponto de vista fisiológico, né, o estresse é uma resposta do corpo, uma resposta corporal, né, que ela é dada por um estímulo que perturba, um perturbador do estado fisiológico normal dessa pessoa. Tá claro? Pode-se argumentar que qualquer coisa que exija uma resposta seja estressante, uma vez que interrompe o estado de equilíbrio de um indivíduo. É aquela história, né? Poxa, professor, quem não tem estresse hoje, concordo com você, né? Se você vive, né? O seu dia estressante é acordar de manhã, fazer sua refeição e ir lá para uma piscina, para um lago, lá para a beira da praia no Caribe, você tem a sua vida sucessivamente assim, provavelmente você não é estressado. Mas se você for olhar em relação à população mundial, a quantidade de pessoas que fazem isso é mínima. É mínima, né? Todos os indivíduos normais passam por estresse, né? Então não adianta você querer negar. Você tem que saber, entender, perceber quando você está inserido nisso e saber lidar com esse tipo de coisa, né? No âmbito da segurança de voo, estresse se refere a um estado de tensão física, mental ou emocional, tá? Segurança de voo. Estresse é um estado de tensão física, mental ou emocional, devido a algum estímulo, seja interno, seja externo. Nós vamos falar mais daqui para frente, tá bom? Entender os fatores que levam ao estresse, bem como lidar com as situações estressantes, pode melhorar muito o desempenho de um colaborador. Quando eu falar colaborador aqui, peço que você entenda que pode ser um mecânico, um piloto, um controlador, um comissário, um colega agente de rampa, enfim, alguém que trabalha na aviação, né? Alguém que trabalha na aviação, com certeza, certamente vai estar exposto a algum tipo de estresse, né? Então, entender esses fatores que levam a esse estresse e saber lidar com essas situações estressantes pode, com certeza, melhorar muito o desempenho do colaborador e outras forma de ver, pode melhorar até a condição de vida, né, de desgaste físico e emocional dessa pessoa no decorrer dos anos. Tranquilo? Além disso, entender que os companheiros de trabalho podem reagir de formas diferentes ao mesmo agente estressor é importante e pode ajudar a um colaborador a resgatar o controle de uma situação a qual ele perdeu esse controle, né? E, de maneira natural, ele está tendo uma reação negativa a esse estímulo que está sendo oferecido. Então, o que acontece, né? É muito importante entender que as pessoas vão ter respostas diferentes aos mesmos agentes estressores, não é isso? E saber lidar com isso pode ajudar o colaborador a resgatar o controle em situações que ele tinha perdido esse controle da situação. Tranquilo? Então, falamos aqui até agora da definição de estresse, falamos que a resposta do estresse para determinados indivíduos vai ser diferente, e a partir de agora, nós vamos falar das causas do estresse, ou seja, dos agentes estressores. O que são estressores, né? Qualquer atividade, evento ou outro estímulo que cause estresse é chamado de estressor. Eles podem ser internos, que são da área cognitiva ou física, ou externos,
ao indivíduo, que deve ser, né, enquadrado na área ambiental. Beleza? Então, quais são os tipos de agentes estressores? Primeiro, estressores físicos. Os estressores físicos são condições subjacentes, que podem ser internas ao corpo. Por exemplo, muito comum, dor, fome, falta de sono, exaustão e etc. Como os estressores físicos são comuns, dessa maneira, deve haver alguém na organização que seja responsável pela observação diária quanto a esses fatores. Ora, ninguém está, né, imune a sono, fome, exaustão, né, dor. Tudo isso vai incomodar o camarada. Incomodando vai gerar o quê? Estresse. Então, você tem que ter alguém na organização ligado, né, antenado, para perceber se tem alguém nesse sentido. Chegar, chamar para conversar, alguém qualificado, né, que saiba lidar com as pessoas, chegar, chamar para conversar, uma vez que ele pontuou, ele identificou que aquele camarada pode estar sofrendo de estresse excessivo, né, por algum motivo simples, até comum, né, como não sabe lidar com drogas, por exemplo, não está se alimentando direito, você vê que o alimento está fragilizado, enfim, tem que ter alguém que está focado nesse tipo de coisa. Tá claro? Independente da função exercida dentro do universo da atividade aérea, os estressores físicos serão causadores de desequilíbrios que, associados a outros fatores, podem contribuir de maneira importante para que um acidente ocorra, que é tudo que a gente não quer. Beleza? Então, esses foram os estressores físicos, normalmente de origem interna. E os estressores ambientais? Os estressores ambientais são de origem externa. Por exemplo, ruído, poluição, superlotação, excesso de calor, etc. O que é de comum entre os estressores ambientais é que todos eles criam um ambiente fisicamente desconfortável, que pode causar estresse. O estresse não vai depender apenas da intensidade do estímulo, mas também da duração da exposição. Por exemplo, um ruído grave, mas persistente, pode causar tanto estresse quanto um ruído alto repentino. Tanto a cabine de comando de uma aeronave, um hangar de manutenção ou uma torre de controle de tráfego aéreo podem oferecer estressores ambientais. Vejamos alguns exemplos, tá? Estressores ambientais comuns na atividade aérea. Ruído persistente de comunicação de rádio, alarmes repentinos ou buzinas de advertência, temperatura desconfortável, condição de iluminação, espaço de trabalho apertado, etc. São estressores ambientais comuns na atividade aérea a diferentes funções. Tá claro? Agora vamos citar aqui alguns estressores ambientais comumente encontrados aonde? Na cabine da aeronave. Vamos lá. Ruído do motor e do sistema. Qualidade do ar ruim. Vibração. Isso é muito comum e isso vai estressando, né, o operador. Estressores ambientais comumente encontrados em hangares de manutenção. O que tem lá no hangar? Ruídos de marteletes pneumáticos, furadeiras e serras, exposição a altas temperaturas, iluminação insuficiente, deficiente mobilidade de equipamentos, como compressores, transformadores, fontes externas, etc. Aqueles trombolhos que você tem que carregar para lá e para cá, porque está longe da tomada, ou porque a tomada que está perto do avião que você está trabalhando não está funcionando, enfim. Tudo isso pode ser o quê? Um estressor ambiental. Claro? E ainda o estressor ambiental comumente encontrado em torres de controle de tráfego. Você vai ter vozes simultâneas, você vai ter foco permanente em telas coloridas, você vai ter iluminação inadequada, pode ser que você tenha, você vai ter distribuição inadequada nos postos de trabalho, algum supervisor pode ter deixado passar aí a distribuição ser inadequada, enfim, tudo isso pode acontecer lá para o controlador de tráfego no ambiente de trabalho dele. E tudo isso pode gerar, né, pode contribuir com um acidente lá na frente. Tá claro? Então nós vimos aí os estressores físicos e os estressores ambientais. Agora nós vamos tratar de uma observaçãozinha dentro dos estressores ambientais, tá bom? Os estressores ambientais podem assumir características próprias, consequentes do local de trabalho. Então, características próprias do local de trabalho. Nesse caso, para facilitar o estudo,
podem ser chamados de estressores ambientais consequentes do local de trabalho. Tá bom? Estressores ambientais consequentes do local de trabalho. Por exemplo, a pressão da gerência para garantir o desempenho pontual pode, às vezes, entrar em conflito com as demandas por um serviço seguro. É possível. O estresse ambiental consequente do local de trabalho pode vir de uma variedade de fontes que vão além dos estímulos físicos, como eu falei aqui, no caso, pressão da gerência. A razão pela qual tais situações causam tanto estresse é que, muitas das vezes, há uma ameaça de um resultado desagradável, independente da decisão que o colaborador tome. O colaborador se sente de mãos atadas, né? Então, como é que pode ser isso? Por exemplo, se o colaborador agir necessariamente para concluir todas as tarefas no prazo e satisfazer as exigências da chefia, haverá o risco de ocorrência aeronáutica. Caso o colaborador escolha garantir a segurança máxima e causar um atraso, por exemplo, haverá ameaça de sanção por parte da chefia. Ambas as situações podem levar a altos níveis de estresse, uma vez que outros estressores relacionados ao trabalho, como subcarga ou sobrecarga de trabalho, conflitos de equipe e ambiguidade de papéis, podem potencializar o estresse. Então, tudo isso, somado a uma subcarga ou sobrecarga de trabalho e conflitos de equipe e ambiguidade de papéis, podem potenciar o estresse. O camarada já se sente de mãos atadas, ainda tem toda essa realidade para piorar essa situação. Tá certo? Então, esses foram os estresses ambientais decorrentes do local de trabalho. Quais foram os estresses que nós vimos até agora? Os agentes estressores. Vimos os estressores físicos, os estressores ambientais. Dentro dos estressores ambientais, o estressor ambiental consequente do local de trabalho. E agora a gente vai ver os estressores pessoais. Beleza? Os estressores pessoais incluem eventos que ocorrem fora do local de trabalho, que podem afetar o desempenho de um indivíduo no trabalho. Muitas pessoas acreditam que podem separar suas vidas, privada e profissional, e evitar que uma afete a outra. No entanto, eu garanto a você, isso não é possível. A preocupação com problemas pessoais consome recursos mentais e, involuntariamente, distrai a pessoa da tarefa em questão. Além disso, como o estresse é cumulativo, estressores pessoais podem transformar o que normalmente seria um pequeno estressor em um problema maior. Eventos como perda de um parente, lesão, doença, podem afetar muito os níveis de estresse e, consequentemente, o comportamento no trabalho. Frustrações menores, como problemas com o computador ou com o carro, também podem atuar como estressores. Esses pequenos estressores podem se acumular ao longo do tempo e afetar muito o desempenho dos colaboradores. Tá claro? Esses foram os estressores pessoais. Então, o que nós vimos no vídeo de hoje? Nós vimos a definição de estresse e nós vimos que as mesmas provocadores de estresse podem gerar respostas diferentes de acordo com o indivíduo que ele está atuando, não é isso? Então, depois nós vimos as causas de estresse, que aqui nós vamos chamar de agentes estressores. Vimos o estresse físico, que ele é interno, vimos o estressor ambiental, que ele vem da região externa do ambiente, vimos o estressor ambiental consequente do local de trabalho, e nós vimos também o estressor, né, pessoal. Beleza? Então, esse era o recado de hoje, meus amigos, tratando de estresse, né? É o primeiro vídeo tratando de estresse, né? Falando da definição e dos agentes estressores, como eu citei para você. Beleza? O que você está achando aí da nossa série, né? O Homem e o Acidente Aeronáutico. O que você está achando? Olha lá, eu preciso dos seus comentários. Fala com a gente, entre em contato conosco através dos nossos comentários, beleza? Fala comigo para eu poder saber de que maneira você está recebendo o nosso trabalho. Já deixou o like aí? Tá combinado que vai ser logo no início, mas eu lembrei você que agora, né? Vai lá e marca rapidinho, antes que o vídeo termine, e você não deixe o like. Tá claro? Professor Nilson Luiz, a formação do aeronauta brasileiro, pautado nos parâmetros da segurança de voo.
Bons estudos, fiquem com Deus, né? E eu aguardo você no nosso próximo encontro. Grande abraço, até logo!